Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma mensagem que vai abrir os seus olhos a respeito de batalha espiritual e eu vou te mostrar como você pode vencer todos os desafios que surgirem na sua vida. E no final, nós vamos unir a nossa fé numa grande corrente de oração e eu creio que Deus vai ouvir o nosso clamor. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar neste botão vermelho inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. E quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu quero você aqui todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, porque eu quero te fortalecer na caminhada com Deus, eu quero orar pela sua vida, e quanto mais você buscar ao Senhor, mais Ele vai agindo em seu favor. Amém? E aproveite agora também e já deixe aí um comentário dizendo de qual cidade você é. Eu quero te conhecer um pouco mais, afinal de contas, todos os dias você está aqui comigo e eu quero saber mais sobre a sua vida, ok? Irmãos, a palavra que eu quero ler para vocês hoje está em Hebreus capítulo 12, que diz assim, preste atenção. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui nós vemos, irmãos, duas coisas muito importantes. A primeira delas é que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, porque só assim nós conseguiremos cumprir a vontade do Senhor. E além disso, a segunda lição que aprendemos aqui é que os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas você sabe o que isso significa? Significa que Jesus é o autor da nossa fé, ou seja, é por meio dele que a nossa fé começa, mas ele também é o consumador da nossa fé, ou seja, é por meio dele que a nossa fé começa e é por meio dele que a nossa fé é aperfeiçoada. Isso quer dizer, irmãos, que nós devemos olhar para Jesus o tempo todo, senão a gente não vai conseguir completar a carreira cristã. E eu quero citar um exemplo muito claro disso, em um momento em que Pedro agiu no sobrenatural, ele deu o primeiro passo de fé, mas assim que as dificuldades chegaram, ele fraquejou, ele fracassou. A Bíblia conta que certa noite, os discípulos estavam seguindo de viagem de barco pelo mar da Galileia, só que Jesus não estava com eles, porque Jesus havia ficado para orar no monte sozinho e ter um momento a sós com o Pai. Então, de repente, uma forte tempestade tomou conta daquele mar e aqueles homens tiveram muito medo. E como se não fosse o bastante, toda aquela angústia, aquele desespero, eles começaram a ver um vulto caminhando sobre as águas e eles pensaram que era um fantasma. Mas na verdade era Jesus que estava vindo ao encontro deles, tudo para que eles não tivessem medo, pois Jesus queria mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele governa sobre a natureza, sobre qualquer poder deste mundo. Irmãos, assim que Pedro descobriu que era Jesus, na mesma hora ele falou, Senhor, deixa eu andar sobre as águas também. E nós vamos ver o que aconteceu em seguida. Em Mateus capítulo 14, o versículo 28 e o 29, diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha isso, irmãos, que milagre maravilhoso. Eu confesso que eu queria estar naquele lugar para ver exatamente o que aconteceu. Irmãos, a Bíblia conta nos próximos versículos que Pedro estava caminhando sobre as águas, desfrutando do sobrenatural, só que de repente o mar começou a ficar agitado, os ventos começaram a vir sobre ele e ele começou então a afundar. E aí que está a grande questão, irmãos. Enquanto nós mantermos os nossos olhos em Jesus, o sobrenatural fará parte da nossa vida. Você que está aí me ouvindo hoje, talvez você está passando um grande problema. Grandes tempestades têm vindo sobre a sua vida, notícias ruins, diagnósticos de doença, problemas familiares, problemas com dinheiro, não importa o que seja, são tempestades que vêm sobre você.
E se você não manter os seus olhos em Jesus, você vai fracassar. E essa não é a vontade do Senhor para você. Ele quer que você reine sobre cada tempestade, sobre todos os problemas, mantendo a sua fé no Senhor. Amém? A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, meu irmão, creia que essa é somente mais uma tempestade que o Senhor vai acalmar, tá bom? E eu quero que você imagine agora aquela situação de Pedro. Imagine se não houvesse essa tempestade, não houvesse os ventos contrários, nem aquelas ondas batendo contra ele. Imagine que houvesse somente uma calmaria naquele mar. Com certeza seria um momento maravilhoso para Pedro, mas ao mesmo tempo ele não seria provado. Irmãos, nós precisamos passar por provações, por tentações, para que a nossa fé seja aprovada. E por isso, irmãos, é que vêm as tentações, vêm os testes contra nós. Nesses momentos o Senhor está olhando para dentro de nós, para o nosso coração. Ele quer saber se nós vamos continuar olhando para Jesus ou não. Então a fé, ela é provada nos momentos difíceis, onde não há mais esperança. Você que está aí passando por lutas, este é o momento de você demonstrar a sua fé. Porque se tudo estivesse bem, então você não teria dificuldades, você não teria como demonstrar que você ama ao Senhor, que você deseja estar com Ele, custe o que custar. Irmãos, por mais difícil que seja a nossa vida, por piores que sejam as nossas lutas, Jesus está nos chamando. Venha, ande sobre o mar, ande sobre as circunstâncias. Oh, meus queridos irmãos, não podemos depender daquilo que os nossos olhos veem, não podemos depender daquilo que a gente escuta, daquilo que nós sentimos. Nós devemos viver pela fé. E a Bíblia diz no livro de 1 João que a única coisa que nos dá a vitória neste mundo é a fé no Filho de Deus. E quando você passa um tempo com Ele a sós, em oração, meditando na sua palavra, orando em línguas, buscando ao Senhor de todo o teu coração, é ali que o Senhor vai derramando da presença dEle, Ele vai fortalecendo aqueles que estão cansados, desanimados, é ali que Ele vai te dando instrução. Eu quero te dizer uma palavra profética, é no seu momento de frustração que o Senhor Jesus Ele quer te dar um novo caminho. Amém? A Bíblia conta que certa manhã Jesus estava ensinando as multidões e de repente ele percebeu que os discípulos estavam voltando nos barcos totalmente frustrados, desanimados, porque aquela noite inteira eles não pegaram um peixinho sequer. E então Jesus, naquela maior paz, calmaria, ele simplesmente disse para Pedro e para todos os outros: lancem as redes lá no fundo, lá onde as águas são mais fundas. E naquele momento Pedro retrucou Jesus e ele disse: Mestre, nós pescamos a noite inteira, não pegamos um peixe sequer. Mas então Pedro disse algo que fez toda a diferença. Ele disse o seguinte: mas já que é o Senhor quem está dizendo, nós vamos lançar as redes. Irmãos, a Bíblia conta que quando eles lançaram as redes, eles tomaram um grande susto, porque eram tantos peixes que foram enchendo as redes, que tiveram que chamar outro barco e quase que as redes se rasgaram. Irmãos, naquele momento, Pedro chegou diante de Jesus, se prostrou diante dele e disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador demais, eu não mereço o que o Senhor tem feito na minha vida. Mas Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens. Aleluia! Como o Senhor é maravilhoso, não é verdade? É no momento da frustração que Deus nos dá uma nova revelação, uma nova direção na vida. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, eu creio que você está mais próximo da vitória do que você imagina. Não desista agora, pelo contrário, olhe para Jesus, volte os seus olhos para Ele, e quando Ele te der a nova instrução, você simplesmente vai dizer: já que é o Senhor quem disse, eu vou obedecer. Amém? E já que nós estamos falando sobre tempestades, sobre dificuldades, eu quero ler com você somente mais um versículo que está no Salmo 107. E em seguida nós já vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Amém? O Salmo diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Olha que lindo, irmãos.
as ondas sossegaram e Deus os guiou a um lugar de calmaria, a um lugar de segurança. Meus queridos, nós podemos descansar no dia de hoje, sabendo que essas ondas, por mais que sejam grandes, elas estão debaixo dos pés de Jesus. Aleluia! E agora eu quero que você feche os teus olhos, você vai clamar junto comigo. Eu não quero somente orar, mas se você puder, ore também com o seu coração, na sua mente. Não importa onde você esteja, exerça a sua fé e o Senhor vai ouvir a nossa voz. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, quero te agradecer pela nossa saúde, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Oh, meu Pai, eu quero te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã. Eles têm orado aqui comigo, meu Pai, todos os dias. Eles têm compartilhado essas orações, eles têm pregado o Evangelho através dos vídeos. E é por eles que eu peço, meu Pai, eu peço que o Senhor renove a fé, a esperança dessas pessoas, Senhor. Eu não conheço os problemas deles, eu não conheço a vida íntima e particular, mas o Senhor conhece o profundo dos nossos corações. Por isso eu te peço, Senhor, derrame bênçãos sem medidas na vida dessa pessoa, na área profissional, na área sentimental e principalmente na área espiritual. Oh, meu Pai, quantas vezes nós fraquejamos na fé, quantas vezes nós duvidamos, nós achamos que o nosso problema é o maior do mundo e parece que não existe saída nenhuma porque nós duvidamos do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, nós somos muito falhos, nós não conseguimos viver com o coração totalmente voltado para Ti. Os nossos olhos sempre olham as circunstâncias, sendo que a Tua palavra diz que devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Senhor, nós estamos aqui declarando que Jesus é o Senhor, Ele é o que acalma a tempestade, Ele é o que resolve todas as nossas aflições. E nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está entrando com providência. Meu Pai, esta mulher que tem pedido por socorro não está aguentando mais esse casamento, não está aguentando mais as lutas dentro de casa. Jesus, fortalece a fé desta mulher. Jesus, eu te peço também que o Senhor fortaleça a fé deste homem, este homem que não tem aguentado a solidão, esse homem que tem caído em tentações por não suportar o tempo da espera. Eu te peço, Senhor, fortaleça, traga sabedoria, traga um renovo, Senhor, na alma, no espírito. A Tua palavra diz que o homem que duvida é semelhante às ondas do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Senhor, dá-nos uma fé inabalável, uma pessoa que olha as circunstâncias, mas não é influenciado por elas. Senhor, nos ajude, meu Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola. Oh Deus, nos ajude a vencer o mal que vem tentando nos atormentar. Essa tempestade que tem sido levantada pelo inferno está caído por terra em nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma autoridade, Senhor, porque o Senhor já nos deu a palavra da vitória e agora nós precisamos tomar posse do milagre. Senhor, nós estamos declarando no mundo espiritual, Jesus Cristo é o nosso Senhor, a nossa fé está nele e nós cremos que em breve essa tempestade irá passar. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, fortaleça a vida de cada um hoje e tira também, Senhor, toda dor na alma, toda dor no corpo. Senhor Jesus, coloca a Tua mão de poder, Senhor. Os milagres que o Senhor fazia no passado, faça hoje também, Senhor. Traga milagres, Senhor. Este homem que não consegue ouvir direito, este homem que não consegue caminhar direito, Jesus, tira toda dor, traga a cura e nós ministramos toda essa corrente de oração. Ministra neste momento a cura, a libertação, a bênção e a proteção do Senhor. Venha sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero orar por você que está sofrendo com perseguições, ameaças, ataques espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado injustamente por coisas que você não cometeu, você que está em meio a um processo no judiciário, você que tem sofrido nas mãos de pessoas más no seu trabalho ou que está passando por situações difíceis, até mesmo dentro da sua casa, da sua família. Então nós vamos orar pela justiça de Deus que nunca falha. Você pode ter certeza disso. E para isso eu quero ler com você o Salmo 70.
Este salmo foi escrito pelo rei Davi, que demonstra toda a sua preocupação e o seu lamento diante de pessoas que o estavam perseguindo injustamente. Nós vamos ver que no seu momento de maior angústia, Davi clama com urgência ao Senhor e pede para que o Pai o justifique diante dos seus inimigos. Então este salmo reflete muito bem a angústia que todos nós vivemos diante da espera pelo agir de Deus. Então fique comigo até o final, que eu vou te entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração e ao final eu vou orar pela sua vida. Amém? Nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Irmãos, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que, graças a esses momentos de oração e meditação na palavra, estão sendo fortalecidas e tendo a sua fé renovada diante das lutas e das dificuldades do dia a dia. E eu louvo ao Senhor por tudo isso. Este é o principal objetivo do meu canal aqui no YouTube, que é aproximar as pessoas do Senhor e ajudá-las durante a sua caminhada de fé. Então, primeiramente, eu vou ler o Salmo inteiro, o Salmo 70, e depois eu vou explicar cada versículo e ao final eu vou fazer uma oração específica pelo seu caso. Então deixe depois aqui nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Eu vou ler o Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Olha isso, irmãos, que salmo maravilhoso, ele nos conforta nos momentos difíceis. Então eu quero ler para você aqui o primeiro versículo, em que Davi disse ao Senhor: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Aqui nós vemos que o Salmo 70 já começa com um pedido desesperado por livramento. A sensação que nós temos é que Davi está clamando a Deus porque ele teme pela sua própria vida. E a urgência parece ser tão grande que ele pede para que o Senhor se apresse em ajudá-lo. E nós? Quantas vezes, nós passamos pela mesma coisa? Quantas vezes nós chegamos ao ponto de achar que o nosso fim é certo e que se não for por um milagre do Senhor, nós vamos acabar derrotados. Mas repare, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que Davi pede ajuda, ele reconhece que Deus faz tudo no tempo certo e no fundo do seu coração ele sabe que o Senhor fará tudo o que for melhor e o ajudará a sair deste momento difícil, de dores e desentendimentos que causam angústia e tristeza. Então, se você está passando por um momento de provas, aonde parece que você não vai suportar, saiba que é através da sua fé que você vai se conectar com Deus. Deus sabe da sua dor e pode ter certeza que Ele vai reconhecer que você realmente acredita no seu poder. Por isso, não tenha medo e não duvide, mesmo que pareça que você não está tendo aquela fé que você gostaria. Continue acreditando, continue esperando com confiança no Senhor. Mesmo que as pessoas à sua volta não creiam junto com você, mesmo que elas te desanimem, continue com a sua fé no Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para você e Ele não tirou as mãos da sua vida. Ele está te protegendo, te dando livramentos e o maligno não vai te tocar. Essa é a promessa do Senhor. Amém? E se você reparar aqui, você vai ver que ao mesmo tempo em que Davi clama por ajuda, ele também pede para que o Senhor faça justiça. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor é bom, mas Deus também é um sábio juiz, que nunca erra nos seus julgamentos. Então eu quero ler com você o versículo 2 e o versículo 3 do Salmo 70. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Olha isso, irmãos. Neste salmo aqui, os inimigos do rei de Israel, que era Davi, tinham como característica principal a maldade. Não havia nos seus corações nenhum amor ao próximo. Eles não se importavam com a consequência da sua maldade. Pelo contrário, eles zombavam de Deus, dos seus servos, os perseguindo, tirando as suas vidas de forma muito cruel. Então, no tempo de Davi, eles acreditavam que os exércitos marchavam pela ordem dos deuses.
e o exército que fosse derrotado colocava em jogo a reputação da sua divindade. Então, por isso, mais do que simplesmente matar Davi, os inimigos queriam envergonhar o servo de Deus. Queriam destruir a sua reputação, expô-lo ao ridículo, porque assim eles provariam a todos que os seus deuses eram muito mais poderosos que o Deus de Israel. Mas todos nós sabemos que não existe nada e ninguém maior do que o Senhor. Não existe divindade pagã capaz de derrotá-lo. E Davi sabia muito bem disso. Por isso ele pediu para que Deus agisse em seu favor. O rei de Israel sabia que Deus não permitiria que o seu santo nome fosse atacado e nem menosprezado. Então, meus irmãos, se você sente que está sendo atacado, perseguido, humilhado, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Confie que Deus está agindo em seu favor, porque Ele te ama e principalmente porque Ele não permitirá que nada e ninguém seja maior do que o seu santo nome. Amém? E tão importante quanto reconhecer que Deus é poderoso e que sempre vai fazer justiça, é saber que todos aqueles que o servem e que o amam de todo o coração podem se alegrar, mesmo diante das piores tempestades. E foi exatamente isso que Davi quis dizer quando ele escreveu o versículo 4 do Salmo 70. Leia junto comigo. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Amém? Glória a Deus. Você sabia que o caráter de uma pessoa pode ser analisado com muita clareza quando a gente observa aquilo que lhe dá alegria? Então eu te pergunto, o que faz você feliz? É o dinheiro? É o pecado? As coisas que desagradam a Deus? Quando a pessoa tem alegria nas coisas espirituais e não nas coisas materiais, significa que ela nasceu de novo, significa que ela está em comunhão com Deus. Por isso é tão importante que você glorifique ao Senhor e se alegre nele em todo momento, mesmo quando você estiver passando pelas maiores batalhas da sua vida. Isso vai mostrar que você merece ser honrado pelo Pai. E como nos ensinou o apóstolo Paulo, nós devemos viver como verdadeiros cristãos, tristes com a situação do mundo, mas sempre alegres na certeza de que um dia Jesus voltará. Amém? E por fim, conforme a oração de Davi vai se desenvolvendo, ele então sente a sua confiança em Deus aumentar. E é assim que acontece com a gente, né? Quando a gente ora, a gente começa às vezes cheio de medo, preocupações, dúvidas, mas à medida em que a gente busca ao Senhor, Ele mesmo vai fortalecendo a nossa fé, vai acalmando o nosso coração, vai nos dando sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar a vida. Então eu quero ler com você o versículo 5, que mostra que mesmo Davi se sentindo frágil, desprotegido, ele se lembrou da força de Deus. Amém? Olha o que ele disse. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Aqui nós vemos que Davi continua com medo, continua com pressa, mas ele olha para dentro dele mesmo e ele se enxerga como pobre e necessitado. E mais uma vez, ele pede a intervenção do seu Deus. Mas ele sabe que Deus é o seu socorro e o seu libertador, e por isso que ele não vai ser abandonado. E você, meu irmão e minha irmã, você consegue se lembrar que apesar da sua fraqueza, você tem um Pai misericordioso e poderoso, pronto para te socorrer? Eu sei que nós estamos vivendo dias maus, onde Satanás e os seus demônios têm dominado muitas coisas que acontecem nesse mundo. E se não fosse pelo amor do Pai, nós já teríamos sido derrotados pelas setas inflamadas que o maligno lança contra nós todo dia, pelos ataques quando a gente está dormindo, pelos ataques em todos os momentos. Mas saiba que graças ao sacrifício de Jesus na cruz, a armadura de Deus está disponível para todos nós. Basta que a gente faça como Davi e que a gente reconheça que sem Deus nós não somos nada e que nós precisamos contar com a sua misericórdia. Amém? Eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus sempre vai te proteger dos ataques do inimigo e no tempo certo Ele vai te dar a vitória que você tanto espera. Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração específica por você. Eu quero orar pela sua causa, eu quero pedir que o Senhor derrame do teu sangue sobre a tua vida para te proteger e te guardar em todos os caminhos. Se você puder, eu quero que você feche os teus olhos e que você una a sua fé junto com a minha neste momento. Aleluia.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença poderosa, a Tua presença que sempre nos renova quando estamos precisando. Oh, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste dia, com a esperança de que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, vai recolher cada uma de nossas lágrimas e vai estender a Tua mão poderosa para nós. Oh, meu Pai, assim como o rei Davi, muitos de nós estamos sofrendo perseguições. As pessoas querem nos humilhar, nos maltratar, nos ofender, meu Pai, e nós não temos força e nem condições de sair dessa situação sozinhos. Então clamamos a Ti, Senhor, se apresse em nos socorrer, meu Pai. Nós sabemos que tudo caminha de acordo com o Seu tempo e a Sua vontade, mas nós estamos desesperados nesse momento e precisamos ver que a Tua mão está sobre nós. Senhor, nos perdoe pela nossa falta de fé, que tantas vezes toma conta do nosso coração. Oh, meu Deus, nós somos falhos, somos pecadores e nem sempre conseguimos nos lembrar de que não existe nada e ninguém mais poderoso que o Senhor e que por isso não precisamos temer mal algum. Oh, meu Pai, te pedimos também que o Senhor nos livre dos nossos inimigos, fazendo com que eles enxerguem a luz do Espírito Santo que está em nós e assim se convertam dos seus maus caminhos e assim reconheçam que o Senhor é por nós e que o Senhor é o único Deus. Nos ajude, meu Pai, a sermos como o apóstolo Paulo, que conseguia viver alegre em um mundo triste, e que nós também, muitas vezes, ficamos tristes com coisas ruins que acontecem nessa terra, mas que a gente seja feliz, com a certeza de que Jesus vai voltar e que a justiça divina será feita para sempre, acabando com toda dor e sofrimento neste mundo. Reconhecemos, meu Deus, que nós não somos nada sem Ti, que nós somos pobres e necessitados, e por isso clamamos pela Tua misericórdia, meu Pai. Cuida de nós nesse dia, nos encha de esperança, para que a gente consiga seguir em frente, mesmo diante de tantas lutas e tanta maldade. Senhor, nós clamamos também neste momento por aqueles que estão com causas na justiça, sofrendo há tantos e tantos anos. Jesus, coloca a Tua mão, Senhor. Coloca a Tua mão nesses documentos, nesses papéis que estão enrolados. Coloca algum ser humano, Pai, que tem um coração, Pai, que atenda a necessidade dos aflitos, dos necessitados. Senhor, nós colocamos a nossa esperança em Ti, crendo que o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos protege e é o Senhor quem abre portas. Então faça o sobrenatural, meu Pai, que eu venha ouvir muitos testemunhos aqui de pessoas que foram libertas, curadas, foram transformadas, tiveram um novo emprego, receberam uma nova proposta. Senhor, abre portas que o homem não pode abrir. Nós estamos concordando em oração, unindo a nossa fé. Em nome de Jesus, meu Pai, que este ano seja um ano próspero, abençoado, um ano melhor que nós já tivemos na nossa vida, porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. É isso que diz a Tua palavra, meu Pai, e nós tomamos posse das Tuas promessas, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo, orando junto, ouvindo a palavra. Então eu peço que você caminhe comigo aqui todos os dias, porque eu quero orar por você, eu quero orar junto com você e te trazer palavras que vão avivar a sua fé. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, seus familiares, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a palavra de Deus, porque é disso que o mundo precisa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.